Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje tenho a enorme satisfação de entrevistar o professor desembargador Joel Dias Figueira Júnior, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pós-doutor pela Faculdade de Firenze e que hoje vai nos trazer essa entrevista a respeito de um livro que recentemente lançou. Professor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Cara, é uma alegria, uma honra ter recebido o teu convite muito gentil de participar desse teu blog que se destina a divulgar o direito civil, o processo civil, consequentemente, Claro. que não há como falar do direito material sem instrumento da sua realização, e o direito imobiliário de uma maneira geral. Respondendo à tua primeira colocação, esse último trabalho que eu publiquei, o tempo vai passando, eu comecei escrevendo cedo, e esse é o meu 32º livro. Caramba. E é um livro que eu deixei para escrever, sempre tive vontade de escrever esse trabalho já há muitos anos, e esperei um momento de bastante maturidade na minha vida acadêmica e profissional para fazer um trabalho simples, e o mais simples é o difícil. Sim. Dizem os chefes italianos que a pizza mais difícil e a mais saborosa é a margherita, porque praticamente tem pouquíssimos ingredientes e muito difícil de fazer. Sim. E se ela não for boa, facilmente se descobre. E a pizza com muito ingrediente é fácil de enganar o consumidor. Sim. Então esse é um trabalho simples, porque não tem um conteúdo profundo de doutrina. Eu digo isso na apresentação do livro, diferentemente de todos os outros meus trabalhos. É um livro que o próprio título já vem a esclarecer para o leitor qual é o seu objetivo, qual é o seu delineamento. É o Código de Processo Civil em perguntas e respostas. Perfeito. E um livro aparentemente simples, mas com um objetivo profundo, que é fazer com que o leitor conheça o código através de questionamento, através de indagação, com a complementação de súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que não foram suprimidas ou que não perderam a sua eficácia em razão da nova codificação. Então, esse livro, que tem quase 2.000 perguntas e respostas. Daí eu diria que eu discordo de uma certa forma, porque simples, na realidade, é um livro. Eu tive a oportunidade ontem de fazer a leitura, eu tive acesso a esse livro ontem. Quantas perguntas são? São quase 1.900 perguntas. Quase 1.900 perguntas. Ele é um livro volumoso, ele é um livro extremamente didático, ele é um livro muito importante, não só para os estudantes de graduação, não. Esse é um livro muito importante, porque desde o prefácio ele já começa demonstrando o porquê da instituição, da regulamentação, da aprovação do novo Código de Processo Civil. Por favor, professor, eu só queria fazer esse parênteses, porque o livro não é, tal como o professor disse, um livro muito simples. Veja bem, ele é simples para a leitura, como eu te disse. Eu levei muito tempo idealizando o livro, e eu digo que é simples porque ele é a sistematização do código. O que é o Código de Processo Civil em perguntas e respostas? É você realizar a leitura de todos os livros, sequencialmente, artigo por artigo. As respostas são os próprios artigos ou as súmulas ainda em vigor, e de uma maneira que o leitor vai conhecendo a sistematização do código de uma forma leve, pausada. Por exemplo, você pega o artigo que trata dos honorários advocatícios, com mais de uma dezena de parágrafos. Sim. O leitor, num tema denso, se você não seccionar algum daqueles dispositivos e tantos outros, especialmente na parte de recurso, torna-se uma leitura cansativa. E não instiga, a leitura não instiga ao questionamento. Você faz uma leitura direta do código, uma leitura sequencial. E com o seccionamento das perguntas, faz com que o leitor, primeiramente, ele pense o código, os porquês do dispositivo, dos institutos, e permite, com isso, além da compreensão sistematizada do código no seu todo, ele ajuda, facilita muito o aprendizado para fins tanto acadêmico,
para os alunos da graduação, quanto para aqueles que vão realizar concurso público, exame de ordem, né? Nós passamos já por isso um dia, como eu te disse ontem conversando, eu gostaria muito de ter um livro como esse, Claro. quando eu fiz a minha graduação e quando eu fiz depois o meu concurso para a magistratura. E com isso eu trago, como falavas há pouco, uma parte introdutória, essa sim, não as respostas não estão no código propriamente, mas vão ser encontradas na exposição de motivos e no desenvolvimento histórico, jurídico e sociológico que levou o legislador a criar um novo Código de Processo Civil. Então, existem perguntas como, por exemplo, quais as razões que levaram o legislador a um novo código e não um prosseguimento pontual, como vimos fazendo nos últimos 20 anos do Código de Processo Civil de 73. Na sua opinião, o Código atual é superior ou inferior? Em que nós evoluímos, em que nós regredimos? Quais os princípios norteadores do novo Código? A forma com que o Código foi sistematizado, ele absorveu os institutos inovadores do Código de 73 ou os rejeitou? E quais os desdobramentos do acolhimento dos institutos, como, por exemplo, a antecipação da tutela e outros institutos que foram implementados durante a reforma que começou na década de 90. Então, essa primeira parte, que contém aproximadamente 18 perguntas, leva o leitor, isso ele não encontra praticamente em obra nenhuma, pelo menos que eu conheça, procurando esgotar o tema da colocação do leitor dentro de uma realidade sociopolítico-jurídica do novo Código de Processo Civil. Sim. Porque hoje você pega obras magníficas de doutrina do novo Código, ou você pega o próprio Código para fazer a leitura, mas você não sabe o porquê, como apareceu o Código. Sim. O que esse Código trouxe de bom, de ruim, o que se espera do novo Código, o que o legislador espera do novo Código. E essas perguntas estão lá, e essa parte eu gosto muito, como eu disse, você não encontra esse material em outros livros. Sim. Né? Vai encontrar resposta, muitas na exposição de motivos, eu indico quando está na exposição de motivos, e é um resultado dos meus estudos, do acompanhamento que eu tive durante todo o processo legislativo do novo Código de Processo Civil. Aí, então, o leitor situado dentro desse contexto histórico, jurídico do novo Código de Processo Civil, então ele entra no artigo 1º do Código, mas já sendo questionado em forma de perguntas e com as respostas sequencialmente. E um outro dado interessante, que todo aquele que estuda gostaria, às vezes, de ter alguém para se tornar mais dinâmico, tomar o ponto, claro, né, fazer o questionamento. Como você tem um livro em pergunta e resposta, o marido pode tomar o ponto da esposa, a namorada tomar o ponto do namorado, sem conhecer o direito. Sim. Então, não há problema nenhum do rapaz chegar para sua namorada e dizer, olha, me ajuda aí, ao invés de ficar cobrindo aqui com a tentação de olhar a resposta, você pega a parte do processo de conhecimento, ou pega a tutela da evidência, pega as tutelas de urgência em geral e me faz as perguntas sequenciais sobre esse tema. Ou salte sobre a questão atinente às provas, me faça 10 perguntas sobre prova para ver se eu... Então, olha, você errou nisso, faltou alguma coisa. Né? Então, você consegue fazer um trabalho individual, sim, consegue trazer alguém do seu convívio, o pai, a mãe, ou a namorada, a esposa, enfim, para participar e, com isso, estimular no estudo para a prova ou para o concurso que vai submeter. Claro. Então, é um trabalho que eu reputo, como eu disse, simples, porque aquilo é o código. Sim. Né? As respostas eu não criei, mas fazer as perguntas, às vezes, é tão difícil, né? Ou mais difícil do que dar a resposta. Claro, porque para ter a resposta tem que saber, precisamos saber perguntar. Exatamente. Né? E esse material, então, aí está à disposição, e com um dado interessante, para minha alegria, uma prova que nós estamos encontrando uma boa aceitação pelo consumidor. Esse livro foi publicado em meados de maio, certo, né, uma tiragem... Pela editora Saraiva. Pela editora Saraiva, né, e a obra esgotou. Caramba, né, já estão fazendo a segunda tiragem essa semana, eu estive na editora ontem, e isso significa que, mesmo já durante o período letivo, certo, né,
os acadêmicos, os concursantes já tiveram acesso e todo o feedback que eu tenho recebido é muito positivo e eu fico satisfeito como professor, né, e como permanente estudante que sou do direito, de ter podido oferecer essa contribuição modesta, porque não tem, eu digo já no prefácio, que não tem um conteúdo, não tem um compromisso com esse livro ensinar doutrina. Eu quero que o leitor conheça o Código de Processo Civil através do próprio Código. E se quiser, então, aí sim, saber o meu entendimento doutrinário acerca de algum daqueles institutos, aí encontrará em livros, ou livros meus, ou de outros tantos doutrinadores, que aí sim iremos aprofundar o estudo de determinado instituto jurídico. Professor Joel, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo. De fato, é uma ideia muito diferente do que a gente está acostumado, né? Um livro realmente voltado não só aos estudantes, mas eu disse, inúmeras perguntas, as perguntas foram muito bem formuladas. Eu achei muito interessante que o estudante atual, de graduação, ele não vai estudar pelo Código CPC de 73. Sim. E ao responder algumas perguntas, ele vai entender por que o Instituto ele foi efetivamente disposto daquela maneira. Né? Então eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista, muito boa. Meus parabéns mais uma vez pelo livro e o blog fica à sua disposição. Muito obrigado pela tua atenção também, pela oportunidade que me deste e boa sorte no teu trabalho pessoal que tens oferecido de uma forma difusa, né, aos teus leitores e aos teus telespectadores, tá bom? Uma boa sorte para ti. Muito obrigado, obrigado pela tua